começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje uma edição muito especial, a gente vai conversar com o publicitário, servidor público e também aqui o primeiro apresentador do Guardados da Memória, João Batista Rosado Benfica. Benfica, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por ter separado um tempinho na tua agenda para conversar conosco. Tranquilo. Bom, Benfica, vou começar, como eu sempre começo, perguntando sobre infância e primeiros anos de vida. Tu nasceu em Bagé? Nasceu em que bairro? Como é que era Eu nasci... o pequeno Benfica? Eu nasci em Bagé, no que hoje se pode chamar de centro da cidade, na rua Costábile Hipólito, logo que baixa a rua seguinte do Nicolini. Uhum. Né? Tem aquela descida, naquela descida ali... Abaixo da Gomes Carneiro ali? Exatamente. Uhum. Ali eu me criei, eu passei a parte, digamos assim, mais importante da minha vida em termos de formação e de memória. Tinha irmãos, irmãs? Não. Sou filho único. O que talvez explique certas coisas. Né? Com a peculiaridade, que não me afetou muito, mas faz parte da história, que ali naquele ponto da Costábile Hipólito, hoje curioso, né? Irrelevante, digamos assim, para minha memória, é que naquela época, lá por 62, em 62 eu tinha 6 anos. Uhum. Né? Então foi mais ou menos aos 6, 7, 8 anos que eu morei ali naquela quadra, que ali era o meretriz do município. Sim. Né? Sim. Ficava naquela mesma... O Cid Magdar Marinho, historiador, é que trata muito do assunto. Sim. Nós fomos crianças juntos. 2 semanas atrás ele ainda publicou uma lista da... Ele é especialista nisso. E logo depois da casa que eu morava, para cá, em direção ao centro, não tinha. Mas logo depois da casa que eu morava, tinha as casas... Era a zona de tolerância. A zona de tolerância, as casas de tolerância e tal. E isso depois de alguns anos, com a vinda do Ari Nelson, o famoso Mão Preta, né? Foi ali que eu me lembro que a zona saiu dali. Foi para a Baixada, né? Foi para a Baixada, realmente, que nós todos conhecemos e faz parte da memória coletiva, né? Sim. Então, ali eu cresci e ali também tinha a venda do Sebastião Cosani. Isso era uma época que não existia supermercados ainda, só existia armazéns. Sim. Mercearias ainda não existia bem, existia o conceito de armazém. E tinha a venda do Sebastião Cosani, que foi o lugar onde eu passei depois que meus pais me deixaram sair de casa, quer dizer, até os 6, 7 anos eu não podia sair de casa. Sim. Depois eu já comecei a ir um pouquinho mais longe, ir até a esquina, por exemplo. Né? E no Sebastião Cosani foi que se deu a minha iniciação, digamos assim, na vida, porque o Sebastião era um solteirão convicto, que vivia, segundo ele, pelo menos, na noite, por isso que ele estava ali no meio, ele era um boêmio, enfim, alguma coisa desse tipo, profundamente entrosado, digamos assim. E ali eu passei esses anos de infância, junto com o Cid e outros santos, e início da adolescência. Ali eu comecei a ver a vida, comecei a entender as coisas, saber de coisas que dentro de casa a gente não sabe. Sim. Qual era a atividade dos teus pais? O meu pai era eletricista. E a minha mãe era comerciária, ela trabalhava na Casa Calil, trabalhou a vida inteira na Casa Calil. Na esquina da Floriano? Não. Na esquina da Floriano, que tu te lembra, era a Casa Alegre. A Calil é onde hoje é a loja Becker. Na 7 de setembro, tá. Ali era Calil. Tá. Era Calil e Cavi na época, eram 2 lojas, uma de eletrodomésticos e tal, e a outra loja de tecidos, que era onde a minha mãe trabalhava. E bom,
eu não sei se tu... Como é que tu foi... Assim, tu passou a tua infância ali, nessa região do centro. Tu já tinha ideia de enveredar para essa área que tu acabou enveredando? Não. Foi uma questão de oportunidade? Como é que isso aconteceu? Não. Tu foi para rádio primeiro? Tu já foi para trabalhar em agência? Tu te lembra como é que foi o nada disso. teu princípio profissional? Olha, eu acho que, assim como a maioria das pessoas, o meu início de vida profissional e a minha definição de vida profissional teve muito acaso nisso. Sim. E teve muita sorte no meio disso. É importante. Eu acho até que são fundamentais. Sim. Se num determinado momento tu não tiver essas coisas, não acontece. Sim. Né? E a minha vida profissional foi isso. Né? O início da minha vida profissional foi isso. Eu digo sempre que o meu criador, profissionalmente, lá no primeiro momento, foi o Edgar Musa, que é um grande criador de monstros nessa cidade. Né? Sim. E teve um momento lá pelos 15, 16 anos, eu acho, que eu achei que eu podia fazer rádio, que eu tinha voz para rádio, ou que eu gostaria de fazer rádio, alguma coisa assim. Claro que naquela época não tinha televisão, só tinha rádio AM. Mas enfim, tu, assim como outras figuras da tua geração, tu tinha uma aptidão natural, digamos, que era a voz. Tu tinha, lá, teus 15 anos, tu já... Não tinha grande voz nenhuma, eu nunca tive grande voz. Mas não é uma voz assim, tipo Roberto Burns, por exemplo, que tu não conheceu, mas que era uma voz maravilhosa. O seu Ernesto Lima, que era tipo... O Roberto Burns, exatamente. Tinha uma voz muito personalista, muito característica. Mas a tua voz também é muito emblemática. Daqui a pouco tu não te dá conta. Mas típica, né? O Vassioneiro Lopes tinha, o Mário Codevilla, que tu não deve ter conhecido também. O Roberto Burns, de todos, foi a melhor voz que eu conheci na minha vida. Pai do Duda aqui da rádio. Pai do Duda. Justamente. Era padrão Rádio Guaíba. Era um locutor perfeito, assim, dicção perfeita e um timbre de voz que realmente era fora do comum, assim, uma impostação, uma voz grave e tal. E eu não sei nem te dizer por que, isso faz mais de 50 anos, que eu resolvi fazer um teste na rádio. Quis fazer um teste na rádio. Aí eu fui e falei na radiodifusora, e não recordo quem é que eu falei, para te falar a verdade. Mas eu sei que marcaram um teste para mim. Não, tu vai lá na hora na Voz do Brasil, na hora da Voz do Brasil, às 7 da noite, que o Musa vai fazer um teste contigo. Sim, estúdio tá liberado, aquela coisa, tá tocando... Coisa dessa ordem assim, porque tinha programa de esporte às 8h30, aquela coisa assim. E eu fui, me lembro que eu passei a tarde inteira sem pronunciar uma única palavra. Para não gastar. Para a voz ficar mais grossa, né? Encorpar mais, porque você começa a falar também, esganiça tudo e não vai. Então, lá às 7 da noite estava o Turco Musa, o Domingos Matos do Pro e o Newton Chagassol. E aí o Turco me levou para uma sala assim, que era uma espécie de estúdio, me arrumou um gravador caindo aos pedaços, arrumou um texto lá, tirado não sei de onde. Naquela época se escrevia notícias, ainda em máquina Olivetti, né? Em 2 ou 3 vias, aquela coisa toda, né? E aí ele me arrumou um texto e disse, grava isso aqui que eu quero ver como é que é a tua voz. Aí eu gravei, ele achou boa, e ficou combinado o seguinte, que eu ia sair do colégio às 11 da noite e ia passar na difusora, porque ele tinha o programa Desafio à Moda da Casa, às 11 da noite. Entrevistar velho dá isso, é só coisa antiga, que nem existe mais. E o que era o programa? O conceito do programa, e por isso ele tinha esse nome, era ele e o Newton Sol. O Newton Sol era o discotecário da rádio. E o Turco Musa era um entendido de samba de Bagé, como sempre foi. Sim. Bom, então eles fizeram um desafio à moda da casa. O Newton Sol tocava músicas pop, digamos assim. Certo. E o Turco Musa só tocava samba de raiz. Tá? Então era um desafio à moda da casa.
cuja única fio de sustentação era esse, porque fora isso não tinha outro mesmo, tocava música. Aí então eu fui aprender mesa de som no desafio A Moda da Casa. E o operador de som da época foi o Domingos Matos do Pro, uma pessoa fantástica, passou a vida inteira sendo operador de som na difusora, na radiodifusora. E com ele eu comecei a pegar, botar disco, botar comercial. Sim, ainda tinha os cartucheira, aquela coisa? Não tinha cartucheira. Antes da cartucheira tinha o acetato. Tu conheceu isso? Não. O acetato é uma espécie de LP, o disco que tu conhece hoje, só que menor. Sim. A Probal, do Roberto Bandes e do Mário Codevila, produzia um acetato. Era um disco menor, preto, que era uma camada de plástico sobre uma camada de metal. E ali eles gravavam no estúdio, a Probal tinha um belo estúdio aqui, o Turco Musa também tinha um. Gravavam gravava o texto num gravador de rolo, né? E finalizava, botava a trilha, enfim, acabava. Tá, então agora nós vamos gravar o acetato. Riscar o disco. Riscar o disco como qualquer disco. Que legal. É meio artesanal, mas fantástico. Exatamente. É claro que o som saía uma lata. Um chiadinho, aquela coisa. Um chiadinho básico, sem dúvida. E ali eram produzidos os acetatos, que rodavam em 78 rotações. Não rodavam em 33, nem em 45, era 78. Então tu tinha dois tocadiscos, tu estava tocando a música, quando tu ia rodar o acetato... Tu tinha que mudar a rotação. Tinha que mudar a rotação. E ligeiro. Senão era loucura. Exatamente. Sim. Aí terminava o intervalo comercial, trocava a rotação e botava o disco e seguia. Esse tipo de acidente devia acontecer direto, né? Acontecia. O operador tinha que estar muito ligado, né? Acontecia. Claro que aquilo ficava meio mecanizado, assim, mas acontecia. Sim. Né? E dava uns furos, porque não dava tempo de trocar a rotação, ou o toca-disco trocava a rotação, ele tinha que subir a rotação e demorava um pouquinho para subir. Sim. Claro, era um motor. Ele pegava o ritmo, sim. Exatamente. E então a minha aprendizagem como operador de som foi isso, fazer essas coisas e tal, largar gravações que naquela época começavam a ser feitas, o cassete era uma coisa relativamente nova ainda, estava chegando. E tinha os gravadores de rolo Akai. Tu deve ter visto em algum cenário, assim, eram uns gravadores desse tamanho, 2 rolos grandes de fita. Sim, aquele rolão. E ali tinha alguma entrevista mais longa, alguma coisa mais longa, tinha que soltar aquilo e tal, e entradas de fora, né? Na época CRT, tinha que ter linha, era uma confusão. Sim. Mas enfim, você fazia. E aí começou a vida. Primeira carteira assinada, então, foi radiodifusora. Não foi a radiodifusora. Ali eu comecei com o Turco Musa, não com a radiodifusora, não com o João Henrique Galo, porque até hoje é assim. O Turco Musa alugava espaços da rádio, comprava espaços da rádio, pagava a rádio e vendia comerciais, e a diferença entre uma coisa e outra ele ganhava. Ok. Até hoje é assim, eu acho que a maioria dos casos é assim. E então o Turco Musa tinha horários comprados, né? E então eu trabalhei na equipe do Edgar Musa, certo, não da radiodifusora. E aí um belo dia o Vassionir Lopes me chamou para ser operador de som na Rádio Cultura. Porque operador de som é uma coisa meio específica, tu tem que saber, tem que ter uma experiência. Sim. Também. E ali eu comecei a minha vida de carteira assinada em 74. Operador de áudio da rádio. Da Rádio Cultura, com Aníbal Alves de gerente, abrindo a rádio às 5 da manhã. Não foi uma boa experiência. Mas guri novo. Guri novo tá tudo bem. Olha, levantar todos os dias 4 da manhã. 4 horas, é puxado, né? Não é bolinho. Era o programa do Canário da Fronteira. Não era bolinho. Aí, ao longo do tempo, daqui a pouco eu chegava meio atrasado. Sim. O Canário chegava meio atrasado, também acontecia. Quanto tempo durou essa tua passagem pela rádio? Acho que durou um ano.
Acho que durou um ano. E aí eu saí da rádio, fui saído, né? Fui demitido devidamente. E fui para Cobagelã, trabalhar lá de escriturário lá da Cobagelã e tal. Cobagelã ali na Emílio Guilain ali. Isso mesmo, onde fizeram aquela obra há pouco, agora ali. Ali era a cooperativa de lãs de Bagé. E ali eu fiquei, perto de um ano também, morrendo de tédio, porque era um troço de sentar atrás de uma mesa. Sim, papel e número. Uma coisa horrorosa aquilo. E até que um belo dia, o Antônio Luiz Girassol, que tinha assumido a gerência da TV Bagé, a TV Bagé inaugurou em 77. Certo. Tinha assumido a gerência da TV Bagé, precisava desesperadamente de um redator. De um auxiliar de redação. Certo. Para ajudar ele a fazer. Naquela época tinha jornal do almoço, tinha jornal nacional, local, e tinha jornal regional local. Canal 6. Canal 6, TV Bagé, Canal 6. Eu entrevistei o Girassol aqui. Isso. Há alguns anos. O Girassol, eu devo a ele uma dessas dívidas que tu não tem como pagar. Se ele não tivesse pegado o telefone, depois de recorrer a outras pessoas que não aceitaram. Não vou querer, sim. Se ele não tivesse ligado, ele não tinha, eu não sei se eu estaria naquele... Teria se aposentado na Cobagelã? Vai Deus saber. me livre, Deus me livre, guarda, vai saber. Vai saber. Né? Vai saber o que ia acontecer. Então, essa eu devo ao Girassol. E continuamos amigos, já éramos, e continuamos amigos pelo resto da vida. Então, na televisão, eu entrei em 77. E para ser auxiliar de redação. Bueno, naquela época não tinha câmera. Isso aí que vocês têm, que todo mundo tem, isso era uma raridade, custava uma fortuna. Sim. Então... E não se gravava, era tudo ao vivo também? Era tudo ao vivo. Ou então com sonora, com filme de 16mm, filme sonoro. A TV Bagé nunca teve uma filmadora 16mm com som. Só teve tipo Charlie Chaplin. Sim, assim. certo. Então, o que se fazia era um texto ilustrado. Era isso. Né? Só que num dado momento chegou a primeira câmera Sony na TV. Câmera bem pequenininha assim, tinha um efeito lag. Quando passava uma coisa rápido na frente, ficava um rabo assim, parecia um rabo de meteoro, sabe aquilo? Era o efeito lag, ela não conseguia acompanhar, não tinha velocidade. Quadro, se a taxa de quadro ficava um rastro. Mas enfim, era a primeira câmera, era uma maravilha. E aí começou a história do repórter, tem que ter um repórter, tem que ter um repórter. E o Girassol não gostava de ser repórter, não queria ser repórter. Você sabe, diabos, por quê? Ele era diretor, era redator também. Ele era o chefe de telejornal, era ele que redigia, porque a origem dele era rádio, então ele passou a vida inteira repórter de rádio, repórter esportivo e tal. Eu fui repórter de rádio esportivo também no Grêmio Esportivo Bagé. Bom, só para não passar. Sim. Aí... Do clube? Do Grêmio Esportivo Bagé. Quando o Galego era treinador. Né? Então, fui da equipe do Tidão. O Musa tinha equipe esportiva na difusora, e na Cultura eu era a equipe esportiva, e o Tidão era o chefe da equipe. Tidão um grande narrador também, né? Grande, ele era mais comentarista. O Vassionir Lopes, que era narrador. Era o narrador. E tinha um outro narrador, que eu não vou me lembrar o nome agora, ele trabalhava... Aonde? No Ministério da Agricultura, eu acho que foi. Mas o Tidão era um belo narrador. Tidão Martins? Tidão Martins. É. E então eu fui... Me perdi. TV Bagé virou repórter. Tá. Perfeito. Aí então, anda, vira e mexe, a câmera chegou, o Girassol não gostava de ser repórter. Tia, vai lá fazer uma reportagem. E eu fui. Isso aí fazendo. Não teve nunca muito problema. Sim. Nunca tive dificuldades com isso, enfim. E a partir daí, rapidamente, eu me tornei o repórter da TV Bagé. Era eu que fazia reportagem para todos os telejornais,
Nós tínhamos 5 minutos no horário do Jornal Nacional em Bagé. Depois cortava para a Globo. Ou cortava depois para a RBS e depois cortava para a Globo, era uma coisa assim. E eu me tornei o repórter da TV, que na época era uma grande novidade na vida, na cidade. Sim. E aí eu fui para Esteio fazer coberturas da Expo Inter, eu acho que eu fiz umas 3 ou 4 coberturas. E aí meio que, digamos assim, ganhei projeção naquele momento. Ganhei projeção, todo mundo me conhecia. Sim. Todo mundo... Era um cara jovem na TV, que era uma novidade, era tudo novo. Eu tinha um programa também na TV, no sábado de noite, tinha um programa na TV chamado Roteiro Geral, onde eu dava o que tinha de festa e tal, na cidade. Que fazer. Então, num dado momento, eu tive uma projeção grande perante a comunidade. Então, eu era muito conhecido. Sim. Todos, de alguma maneira, tinham algum interesse em ser meus camaradas, meus companheiros, enfim, essas coisas da vida, né? E na TV eu fiquei até 81, porque nesse meio tempo eu também fiz alguns programas. Naquela época estava acontecendo a abertura política. A abertura política, sim. Isso. Já se falava em diretas já? Já se falava em direta já estava naquela... E ao falar em direta já, também naquele momento, a censura começou a afrouxar. Certo. Tanto para mostrar nus na televisão, quanto para tratar de assuntos mais espinhosos. Então eu tinha um programa chamado Abertura, se eu não me engano. Entrevistei o Paulo Brossard, Souza Pinto, o Alceu Colares, o governador, não me lembro, Jair Soares, acho que foi, não me lembro quem era. Enfim, volta e meia vinha alguém aqui, a Bagé, ia direto na TV, claro, marcar ponto e gravar e não sei o que. Então a gente tinha um programa, era 1 hora de duração, acho que ele era exibido aos sábados, se eu não me engano. Então ali foi o momento em que a minha vida meio que se definiu. Até o dia que eu me... sim, tem um... Eu não sei quanto tempo tem, eu Nós fico temos... conversando. Não, a gente tá papiando. Eu ia te perguntar, tu já falou da Probal, eu na verdade... Não cheguei ainda. Aí que tá o detalhe, por isso que eu perguntei. Não, vamos apurar um pouco essa história. Só que, nesse momento na televisão, tinha um gerente, foi o primeiro gerente, o Marcos Profs, que era um judeu, assim, com mente... de ganhar dinheiro, sabe? Estereótipo, era o judeu estereótipo, total. Estereótipo, até a cara dele. Aí ele se deu conta do seguinte: Tia Batista, tu faz o seguinte, tu vai na CICAD entrevistar o seu Lauro, por causa não sei do que, da carne para o telejornal, mas aí tu vende uma cotinha para ele de patrocínio da Expofeira. E assim começou esse troço. É claro que eu entrevistava o cara dando entrevista para televisão, que era uma grande novidade naquele momento. Sim. Não ia comprar uma cota de cobertura da televisão? Claro que ia, óbvio que era ia. Uma venda casada praticamente. Praticamente uma venda casada. Sim. E isso andou, né? E isso andou. Foi se repetindo, né? Ia no presidente da associação comercial, ele tinha uma loja, não sei o que, vendia. Né? E assim foi a coisa. Presidente da Cobagelão, presidente da Camal. Sim, além de repórter, começou a ganhar uma comissão. E eu comecei a olhar aqui e disse, não, mas parei um pouquinho, isso aqui dá muito mais do que eu ganho, porque a RBS, que eu saiba, paga até hoje um salário miserável. Né? E naquela época, mais ainda. Não, mas parei um pouquinho, esse troço de propaganda, isso sim, eu nunca tinha pensado em ser publicitário, eu não imaginava isso. Não, mas esse negócio de publicidade leva jeito. Tá bom. Leva jeito. Paga bem. Nesse meio tempo, o Clementino Molina, o presidente da Câmara era o Valentim Casari, o Clementino Molina, que é outro para quem eu devo algo do tipo do Girassol. Impagável. Vendeu a ideia para o Valentim Casari de eu ser assessor de imprensa da Câmara. Da Câmara, ok. Tinha sentido, né? Sim. Eu era o principal repórter da TV, sim. Conhecidíssimo, abria a porta, claro que editava o jornal, porque naquela altura eu era o Bonner, sim. eu editava o jornal.
Quem decidia o que ia ao ar no Jornal Nacional... Pautava, apresentava e editava... Era eu e o Girassol. Sim. E o Girassol era um cara que não ocupava espaço, ele deixava. Ora, disse, não, parei um pouquinho, me trouxe para ser assessor de imprensa da Câmara, ganhando um salário mínimo. E aí eu já sou repórter, sou assessor de imprensa da Câmara. Mas aí eu já estava olhando a tal da propaganda. Disse, não, mas parei um pouquinho, com todo essa popularidade, digamos assim, que eu tenho. Eu acho que eu sou conhecido de todo mundo, principalmente do comércio. Sim. Né? Vender propaganda dá muito mais dinheiro, dá muito mais negócio. E trabalha até menos se ratear? Não trabalha mais. Trabalha mais. E aí, não sei bem porquê, mas o Ernesto Lima tinha saído da difusora, eu acho que ele estava na Albino, numa agência, numa agência que a Albino tinha. Sim. Tinha o Zé Larroca, que era um assessor da Arco, um jornalista, correspondente da Calda Júnior, que é uma grande figura. Uhum. O próprio Burns? Não, o Burns era da Probal. Tá. E aí, nós, não sei te dizer em detalhes porquê, mas nós cogitamos uma agência de propaganda. E ali andou aquilo, fizemos a agência de propaganda, a Quadra. Tá. Né? Fizemos a agência, começamos a trabalhar, começamos a vender, eu continuava sendo assessor da imprensa da Câmara e sendo repórter da TV. Certo. Claro que com o andar da carroça, eu comecei a entregar menos para a TV, digamos assim. Sim. Né? E o Marcos Profes me dispensou. Disse, não dá mais para ti. Vai trabalhar de publicitário, então. Sim. E aí, então, eu enveredei pela publicidade, já sendo assessor da imprensa da Câmara. Certo. Eu sempre imaginei que a Quadra tinha sido meio que um fruto da Probal. Não. Mas, na verdade, não. são Era situações paralelas. Não eram concorrentes, eram agências concorrentes. Sim. Naquele momento, a Probal era a única agência da cidade. Sim. Estamos falando de 77. Era a única agência da cidade. 77, 78, 79, eu acho. Era a única agência da cidade. A agência constituída, né? Sim, com aquele formato de agência que a gente conhece. Sim. Exatamente. Era a única. E tinha há muitos anos a conta da Rural, que era uma das principais contas publicitárias de Bagé. Porque o Roberto Burns, além de ser um grande locutor, era um bom redator. Ele era criador também. Sim. E redator também, tinha um texto muito bom. O Roberto fez uma grande frase, num momento de crise da agropecuária aqui. Ele fez um cartaz para a Expofeira. O cartaz era o clássico, assim, era o must da campanha, era o cartaz. Não tinha TV? Sim. Em Bagé, crise se combate com raça. Uma baita definição, um baita tema. Sim. Fantástico. E quando nós surgimos, nós fomos competir com a Probal. Aliás, a primeira campanha que nós ganhamos foi a Rural. Ganhamos da Probal. Porque a Rural já estava meio saturada. Sim. A Probal estava desgastada. A Probal teve um problema. Depois eu fui ser gerente dela. Mas a Probal teve um problema. Ela não entendeu a entrada da TV. Ao invés dela... focada em rádio e jornal impresso. Exatamente. E gráfica. Sim. Muita gráfica. Tinha o Eduardo, tinha o Paulo, que eram grandes artistas, daqui a pouco tinha esse foco... Sim, Eduardo Costa, o Paulo Correia, Isso. Tinha o Valmore Nó. Valmore, sim. Né? Então, tinha publicitários da escola de rádio e de jornal e de impressos. Sim. Né? Quando a televisão entrou na história, a Probal não entrou no barco. Ou demorou para... Nunca entrou. Nunca entrou. Nunca assimilou a cultura. Foi como agora, em 2008, acho que foi o Facebook. Uhum. Quem entrou no barco do Facebook, entrou no barco do Facebook. Quem não entrou, não entrou. Eu, por exemplo, a minha produtora, a minha agência não entraram. Porque eu não quis, não achei que estava... Né? Não me arrependo. E aí é outra história. Sim. Mas a Probal, naquele momento, não entrou no barco da televisão. Ela perdeu esse trem.
Enquanto que a quadra que estava surgindo Já vinha já nasceu, focada nisso. já Sim. nasceu fazendo televisão. Estranho para a quadra era fazer rádio e jornal. Sim. Não muito, porque o Ernesto Lima e o Zé La Roca eram de jornal e de rádio. Então, tá tudo certo. E eu vinha de TV. Então, tá tudo certo. Sim. Que já era a principal mídia que tinha em Bagé em termos de valores e, por consequência de remuneração, TV não tinha comparação em relação a rádio e jornal por uma questão de custos. Sim. Então a Probal era nossa concorrente, ganhamos a Rural e seguimos trabalhando no mercado e tal. A vida mostrou que não era tão simples assim fazer uma agência. Sim. Enfim, essas coisas da... Tanto que tu acaba saindo de uma agência para outra. Exato. Aí eu me desentendi com o Lima e saí. Eu e o Lima passamos a vida nos desentendendo. Sim. Na verdade a gente era muito parecido, por isso Sim. que não se entendia. Dois bicudos não se beijam, como dizem. Hoje eu me dou conta disso. Sim. Custei a me dar conta. E aí eu saí da quadra e passei um tempo trabalhando sozinho, assim, meio que refazendo a vida, né? Uhum. A tua própria agência tu ainda não tinha pensado Não tinha... Não, minto, tinha sim. Eu saí da quadra e fiz a JB Propaganda. Certo. Aí comecei a trabalhar e tal. O Triângulo Remates era a minha base, o Mário Fernando Sunhê e tal. E aí o Roberto me procurou e nós acertamos, eu ia gerenciar a Probal. Mas quando eu entrei na Probal, a Probal já estava aterrissando. Sim. Já estava aterrissando. Estava mal das pernas. A Probal teve uma dificuldade típica de empresas pequenas. Ela foi uma agência importante, a maior agência disparada e tal, e começou a ramificar. Então surgiu a Probal Imobiliária, surgiu a Probal Assistência Técnica, surgiu a Probal Gravadora de Som, surgiu a Probal... E aí no fim a Probal mesmo... E aí não se tem várias pequenas empresas. Sim. Não é assim. Sim, degringolou. Degringolou, já vinha com dificuldade e tal, Aí eu fiquei 1 ano e pouco, eu acho, na Probal, saí e fui trabalhar sozinho na JB Propaganda. Uhum. Bom, da JB para a estratégia, como é que foi esse pulo? A estratégia, na verdade, é a JB Propaganda que mudou de nome. O Chiquinho já era teu sócio? Não. Em 95, 93, 94, então tu vê que passaram mais de 10 anos. Sim. Nessa história. O Vassionir Júnior, filho do Vassionir Lopes, que éramos muito amigos, muito camaradas e tal, ele me procurou, a JB Propaganda era no Edifício Teorema, ele me procurou para me propor uma sociedade, me propor uma parceria, me propor alguma coisa assim. E eu estava sozinho, estava meio cansado de estar sozinho mesmo, até porque sozinho tu não consegue abarcar tudo, sim. Eu vou crescer, vai crescer como? E aí conversamos e tal, e ele tinha como sócio numa agência que ele tinha naquele momento, o Chiquinho, o João Francisco Delgado. Nós fizemos um acordo de experimentar durante 1 ano, porque eu já tinha tido sociedade e já sabia que não era simples, e que eu também não era simples. Sim. Né? Então nós fizemos um acordo, nós vamos ficar juntos, foi em 94, nós vamos ficar juntos 1 ano, e quando completar 1 ano, nós vamos sentar e vamos avaliar, vamos ver se continuamos juntos, se não continuamos, enfim, essas coisas assim. 1 ano depois, isso na JB, 1 ano depois, nós fizemos essa avaliação e o Júnior saiu e eu continuei com o Chiquinho. Ao continuar com o Chiquinho, aí sim, aí trocou o nome de JB Propaganda para Estratégia Agência de Comunicação e Marketing. Sim. Por sinal, o nome estratégico... JB era coisa só tua, daqui a pouco... Sim, não fazia criar sentido, um nome novo. Já que ia ter sócio e tal, não fazia sentido um nome muito pessoal, né? Sim. E foi inclusive o Chiquinho que pensou o nome desse jeito, quer dizer, estratégia tira o E. Sim. Ficou do jeito que é até hoje. E aí começou a história da estratégia em 1995. Pô, aí fui eu que aí fui eu que criei o monstro. Não, o João Francisco Melo Delgado,
que na época tinha cabelo pelo ombro, assim, baixinho. Era um jovem Jogador de basquete, baixinho, 1,5 m, cabelos pelo ombro, assim. E que o Júnior já não conseguia mais trabalhar, já não conseguiam os dois trabalhar mais juntos. Resultado que o Júnior me procurou, no final o Júnior saiu, eu fiquei com o Chiquinho até 2012. Certo, que aí a estratégia se dividiu. Aí a estratégia durante esses 10, 15 anos... Os anos iniciais aí até... Os anos iniciais. 2010 aí. A estratégia foi em frente, pretendendo conquistar o mundo, né? Sim. Então, nós tínhamos a agência, nós tivemos o Rota 20, que entrou logo depois do ano 2000, que era um programa que estava sendo tentado ser posto de pé pelo Falcão, pela SEMA. Pela Lúcia Gomes. E pela Lúcia Gomes. Eu conversei com ela no passado. Ela contou a história. Exato. Aí o Rota 20 estava difícil de sobreviver e tal, aí veio para a estratégia, porque era um negócio para nós. Sim. Né? Fazia sentido. Junto com isso, no ano 2000, nós colocamos uma produtora, que é essa produtora onde nós estamos. Sim. Né? Com a finalidade de produzir comerciais basicamente para televisão, produzir para qualquer coisa. Né? Naquele momento, produzir para rádio já era muito pouco, rádio já tinha perdido muita relevância. Sim. Televisão era o principal foco, junto com isso a gente produzia o Rota 20, que estava dentro. Sim. Que tinha uma revista também, né? Que tinha uma revista de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, uma coisa assim. E aí, no ano 2000, nós fizemos a última campanha do Guanaco, quando o Maynard ganhou pela primeira vez. Nós fizemos a campanha do Guanaco, e para isso... Então aquela frase célebre é tua. Qual é? Do Mar de Sem Terra. O Mar de Sem Terra. Aquela maldade porque não aconteceu, né? Não. Bagé não virou um mar. Não virou. Agora eu posso reconhecer isso. Na campanha eu garantia que ia virar um Mar de Sem Terra. Sim. Então, naquele momento, a gente foi quase que obrigado, porque fazer a campanha do Guanaco foi uma coisa de última hora, deu um problema. Era Guanaco e Guarani? Guanaco e Guarani. Não fosse Não era Guanaco e Guarani, não. O Guarani... Foi em 96, disputou, então. Sim, ele... O Guarani disputou também, assim, teve um debate histórico. Não fosse o Guarani... Não existisse a candidatura do Guarani... O Guanaco tinha ganhado aquela eleição. Claro que tinha ganhado, o Maynard não teria sido prefeito. Sim, foi 2, 3 mil votos, foi pouca diferença. Não, foi um pouco mais, 4 mil e poucos votos. Mas teria ganho a eleição. Com um salário atrasado, com a cidade tudo, com tudo. Cheia de problemas e tal, teria ganhado. Então, o Maynard deve essa ao Guarani, na verdade. E nós fizemos a campanha... Não, mas parei um pouquinho. Nós fizemos a campanha a eleição do ano 2000. Isso. Né? Foi isso que nós fizemos. Isso. E para isso a gente teve que correr, foi quando o Guanaco perdeu. Aí a gente teve que correr para montar uma produtora, porque deu problema com a produtora que estava contratada. Sim. E nós tivemos que Tinha resolver. 60 dias de campanha para fazer, sim. E tinha que resolver. Sim. Tinha que resolver, tinha que arrumar uma ilha, tinha que arrumar... Num momento em que essas coisas que a gente compra pela internet hoje com a maior facilidade, era uma briga. Era um parto. Para tu ter uma ideia, a primeira câmera dessa produtora, que gravou toda a campanha do Guanaco, foi uma câmera Sony, uma Handicam, que eu fui comprar em Ribeira. Sim. Uma coisinha desse tamanho. Não era nem profissional daqui a pouco. Nada, era Hi8. Sim. Hi8, uma fitinha Hi8, assim. Um espetáculo de câmera, por sinal, fizemos uma campanha inteira do Guanaco. Sim. E ali nós montamos a produtora e a vida seguiu em frente. Aí foi embora. Tu consegue me citar, assim, 2, 3 campanhas históricas, emblemáticas, ou que tu lembra, assim, de alguma forma especial, de algum cliente, daqui a pouco? Eu lembro. Minhas? Sim. Que eu lembro muito da propaganda do Kitchen, propaganda do Boscoradini, o próprio supermercado Nicolini. Tu gosta de propaganda, por isso. A gente fica ligado. Eu me ligo muito nisso.
Consigo citar com facilidade. A principal delas, sem dúvida, foi Nicolini, que é o meu principal trabalho profissional como publicitário. Nicolini foi uma conta que eu, era JB ainda, ganhei em 91, e passamos a atender. O Nicolini naquela época não tinha nem marca, não tinha nome, não tinha coisa nenhuma. Aliás, não era nem supermercado, era o que eu chamava de supermercearia, porque não era nenhuma mercearia dessas comuns, era uma maior. mercearia grande. E também não dava, era um problema isso, a gente fazia reunião com o Valdir, na época, e com o Ivo Manfroy, disse, eu vou ter que chamar isso de supermercado, não tem jeito. Porque não tem, vou dizer o que é uma supermercearia, dizer que é uma mercearia não dá. Sim. Né? Então, acabou entrando supermercado, mas com muito cuidado, assim, eu evitava de falar nos primeiros tempos. Depois ficou fácil. Sim. E então foi aí que eu criei a figura do frango gostosão. A criação, a concepção foi minha, e quem deu a cara do frango gostosão, quem desenhou o frango gostosão, foi o Jesus Vidal. Jesus Vidal, sim. Que trabalhou comigo durante 30 anos. E ele era finalista da agência. Sim. E aí eu trouxe o caso, vamos fazer um frango assim, assado, e ele desenhou e acertou a mão de uma maneira fantástica. Né? Contrataram um locutor para fazer aquela voz. Achamos um locutor, o Oscar Sinchi, sim. Que é talvez tu tenha... É ator, né? É ator, trabalhou na Casa das Sete Mulheres. Sim, foi o Davi Canabarro, né? Davi Canabarro, né? E o Oscar Sinchi faz até hoje. Sim. Lá se vão 35 anos. Ali, 91, 35 E aí naquela época era Texon, e eu pedi, me lembro vagamente assim, mas eu pedi, olha, eu tenho um personagem assim, vou te mandar. Naquela época não tinha internet, né? Nós não estamos falando da internet. Sim. Eu vou te mandar por fax o desenho do frango. Tu olha para ele, era o Gerson, o cara da Texon. Tu olha e acha uma voz para esse frango. Sim. Qual é o astral do frango? Qual é o tom do frango? O tom do frango, alguém que dê personalidade a esse frango, e ele acertou na mosca. Sim. Matou a pau. E então, a Nicolini, sem dúvida, foi uma das grandes campanhas, ou foi a grande campanha publicitária, o grande trabalho publicitário que eu fiz. Não acontece das pessoas, às vezes, te encontrar na rua e ouvir a tua voz e... Muito. Onde é que eu conheço a voz? Muito. Meio que toda hora, assim. Sim. É comum de acontecer. Aliás, tem acontecido uma coisa estranha. Estranha ou curiosa, enfim. De uns 3 ou 4 meses para cá, nós passamos a usar inteligência artificial. Então a voz que tu ouve hoje, a inteligência artificial não é minha. Eu não venho, eu passei 20 anos vindo aqui todos os dias de manhã. Batata doce rosa, 2,99, batata banana catu. Chegava a suar. Sim. Literalmente suava, porque não é simplesinho fazer locução. E aí surgiu a tal inteligência artificial e eu nunca mais gravei na vida. Treinaram ela e só vai. Sim. Estou até com a dicção prejudicada por causa disso, não gravo mais. Sim. Né? A partir do momento que a inteligência artificial entrou no meu lugar, digamos assim, diminuiu muito a quantidade de pessoas que reconhecem a minha voz. Não sei porquê. Tem alguma coisinha ali que... Porque tu ouve assim, tá? Se tu observar, tu vai ver que não é bem. Mas está ali. O timbre de voz está ali, a característica de voz está ali e tudo mais. Mas eu noto isso. Antes era muito mais, acontecia muito mais essa história. Sim, passando no caixa do Nicolini, das lojas, claro que ninguém me conhece mais, né? Sim. O senhor não... Claro que eles passam... O senhor não é estranho, na verdade é a voz, né? Sim. Exatamente. Que loucura. Mas com a inteligência artificial, alguma coisa na mágica se quebrou e isso diminuiu muito. Sim. Bom, a gente está falando aqui de... eu estava te citando os principais trabalhos, né? Sim, isso. Nicolini. Então, Nicolini foi um. Eu acho que Terra Sul eu colocaria como outro, porque Terra Sul a gente atende desde 1998. Desde que abriu a Terra Sul. Desde o momento zero da Terra, de antes da Terra Sul abrir. Não era nesse prédio que é hoje. Era um prédio do lado. Ah, não lembro.
Era um prédio do lado, menor e tal, que eles compraram. Eles compraram, acho que foi. Compraram. Que era um prédio comprido, assim, um prédio pronto, que eles acharam para alugar na Avenida Santa Tecla. E ali eles fizeram a Terra Sul. A Terra Sul começou ali, em 98. E desde 98 eu cuido da comunicação da comunicação deles. Com a locução do Paulo Ferreira. Locução do Paulo Ferreira, desde esse tempo. Sim, que também é muito início. Particular também. Exatamente. Os locutores têm essa característica, né? Bom, paralelo a todo esse teu trabalho publicitário, tu trabalhou na Câmara de Vereadores. Tu deve ter visto muita coisa por lá, né? Assim, mais do que gostaria, certamente. Tanto de fatos engraçados, como fatos bizarros e curiosos e tudo mais. Sem dúvida. Por exemplo, a votação do Valentim Casale, pena de morte, tu já estava lá, não estava lá? Não, aquilo ali aconteceu um pouquinho antes de eu entrar. Uhum. Eu entrei em abril, se eu não me engano. Tá, e quando o Yolando brigou... Eu não assisti, não. Graças a Deus, porque eu estava de licença. Eu só soube da história com o Luiz Carlos Deiber. Isso. Né? Aquela história do Valentim, na verdade, foi um erro de imprensa. É uma fake news. Foi uma má interpretação do jornalista que fez a notícia. Uhum. Porque ele não pediu em nenhum momento, não propôs, aliás, como apareceu, porque sim, propôs, era uma moção de apoio, não era um projeto de lei. Mas apareceu como sendo a Câmara de Vereadores aprovou a pena de morte. Isso está completamente errado, isso é uma besteira. Sim, é um desserviço que prestaram. Quem noticiou isso, que eu não sei quem foi, é um desserviço que prestou. Uhum. Porque não foi nada disso. O que a Câmara mandou, como manda até hoje, naquela época mandava muito mais, foi um requerimento, acho que dirigido ao Senado, à Câmara, não sei a quem, sugerindo, defendendo que fosse adotada a pena de morte no Brasil. Sim. Ponto. O plenário, acho que aprovou, não me lembro se já não precisava de aprovação de plenário o requerimento, mas foi um simples requerimento, não instituiu, não aprovou, não fez coisa nenhuma. Sim. Aquilo foi um selo que colaram na Câmara, que é indevido, na verdade. Sim, que perdura até hoje. Todo mundo pena que de idade tu morte. tem? 40, 41. Tu tem 40? Naquela época tu tinha... 85, eu sou de 85. De 85, aquilo aconteceu em 80... Tu é de 85? Então sim. Aquilo aconteceu antes de ti? Poxa vida. Claro, porque quando eu entrei na Câmara, eu entrei em 79. Uhum. Em 79 recém tinha acontecido isso. Que coisa. O Valentim recém tinha assumido a presidência, sim. Numa guerra lá, que ele acabou ganhando por um voto, tinha aquelas confusão. A e B disputarem o centro. E o Valentim ganhou, era a zebra. E o Valentim tinha assumido e logo em seguida tinha acontecido isso. E logo depois eu entrei. Sim. Então tu não tinha nascido ainda. Não, estava em... E tu sabe disso. Estava em Cochinchinas. Entrou, como se diz, na consciência... coletiva da cidade. Coletiva da cidade. Com certeza. Pena que errada. Bom, eu ia te perguntar aqui se ao longo da tua vida, se tu teve assim... desentendimentos tu já falou que teve, que é uma coisa que tu já fez essa tua essa reflexão e tal. Todo mundo tem, né? Alguns mais, outros menos. Sim. Mas... fazer o quê, né? Sim, mas arrependimentos, coisas assim, daqui a pouco algum... Não. O capítulo Correio do Sul, por exemplo, como é que tu trata ele na tua trajetória? O capítulo Correio do Sul eu aprendi a não tratar como arrependimento. Uhum. Embora... tenha dado problema. Tu tenha tido problemas. Deu todos os problemas. Mas eu sempre fiz questão de não tratar ele como arrependimento, porque o Correio do Sul foi também uma grande aprendizagem e um grande amadurecimento, digamos, da minha parte. Foi uma coisa que deu muito errada, muito por culpa nossa, minha, do Chiquinho e do Lima,
porque nós não fizemos o que tem que ser feito em primeiro lugar, conta, para ver se dava, Sim. se cabia, se conseguia e tal. Nós não fizemos isso, olhamos só o que nos interessava. Naquela época, nós tínhamos a estratégia com a conta da prefeitura na mão. Nós tínhamos o Rota 20, nós tínhamos uma produtora, ter o Correio do Sul, o mais tradicional jornal da cidade, o segundo maior, mais antigo do, Era do estado, né? Sim. Fazia todo sentido. Se a gente conseguisse botar de pé isso, sem dúvida a estratégia, que era o ponto inicial, se consolidaria muito mais. Sim. Ia vender para a rádio, ia vender para o jornal, ia vender para... Sim. Parecia muito bom. Parecia muito bom. Só que, na verdade, a gente não tinha nem conhecimento administrativo suficiente para fazer isso, não fez as contas que tinha que fazer. Porque o jornal impresso é caro fazer, né? Imprimir e tal, é caro fazer. Tia, não é que seja caro. Hoje, por sinal, está cada vez mais barato. À medida que a tecnologia evolui, Sim. fica cada vez mais barato. Não é esse o problema. Quer dizer, esse é um problema porque pesa, claro, Sim. óbvio, né? Mas não é essa a questão. A grande questão é que o jornal, assim como o rádio, vem perdendo relevância enormemente a galope Sim. para esse fenômeno todo tecnológico que a gente vem tendo a partir de 95, eu acho que dá para considerar que Sim. foi quando a internet começou a ver, chegou no Brasil, sim. E assim por diante, né? Então, o jornal, assim como o rádios, vem perdendo muita relevância e, por consequência, relevância comercial, assim como os costumes com essa revolução tecnológica toda mudaram. Claro, a sociedade mudou. Consumo, a forma de consumir as coisas. Então, o hábito ou a necessidade de receber um jornal de manhã embaixo da porta para ler, simplesmente não existe mais. Não, tu vai ler notícia de ontem, né? De anteontem. Eu leio o ZH Digital, leio a Folha de São Paulo Digital, leio a Revista Oeste Digital. Sim. Nem quero papel. Muito obrigado, não precisa me entregar. Sim. E o Correio do Sul, quando entrou, já entrou com dificuldades, com problemas. O Lalava Zambuja aguentou ele por não sei quantos anos, mas acho que uns 5, 6, 7 anos. Sim. O Lalavo foi um herói no Correio do Sul, porque quando ele assumiu, o Correio do Sul estava quebrado, chegaram, até onde eu sei, chegaram para o Guanaco e disseram, olha, se tu não pegar... Acabou. Acabou. Sim, né? Lá em 90 e alguma Ele me coisa. falou algo mais ou menos assim, que foi uma questão pessoal, pela relação que o pai dele tinha com o jornal. Dele foi diretor e foi proprietário do tudo jornal mais, e então, tal. que chegaram para ele e entregaram na mão dele. Entregaram. E o Lalavo fez com nós mais ou menos a mesma coisa. O Lalavo entregou, ele queria se livrar daquilo. Sim. Desesperadamente, mas isso é outra história. E então o Lalavo, no momento que isso aconteceu, o Lalavo era quem podia assumir mesmo, o Guanaco não ia ser. E o Lalavo fez um trabalho fantástico no Correio do Sul, em termos de conseguir manter aquela onça de pé, que já estava quebrada e com enormes dificuldades financeiras. Enormes. E o Lalavo conseguiu levar ele até 2000. Ah, tá. Então termina a campanha do Guanaco e ele entrega o jornal. Entrega o jornal. Entendi. Porque o Lalavo estava desesperado para se livrar também. Sim. Ele tinha outras coisas, tinha os negócios dele, não sei o que, e o Correio do Sul exigia que ele estivesse na volta e tal. Nem é o métier nada, do cara, né? Não entendia ele de jornal, não entendia, nem queria entender. Sim. Né? E aquele troço puxando ele, porque era pepino e pepino, ele não podia, não conseguia se desvencilhar. Sim. Então, o Lalavo fez um grande esforço para nos convencer de que era um baita negócio. De que era um negócio viável. Por quê? Porque naquela época ele tinha feito um negócio mágico. O Correio do Sul sempre foi famoso, tu deve ter ouvido falar, da dívida do Correio do Sul de impostos. Imposto de renda, sei o de quê. Que era uma dívida monumental que ninguém conseguia pagar. E por isso o Correio do Sul tinha dificuldade. Isso lá no...
E o Lalavo fez uma mágica. O Lalavo conseguiu, na Receita Federal, teve um programa do governo que tu parcelava a dívida em não sei quantos meses, assim, para a vida inteira. Sim. E tal, e não sei o quê. Ele conseguiu fazer esse acordo e... Ele conseguiu pegar o passivo da editora gráfica Correio do Sul, que era o velho Correio do Sul, parcelar todos os impostos do governo, custava, me parece que 90 pila por mês, e criou a editora jornalística Correio do Sul, que era quem fazia o Correio do Sul mesmo. De fato, sim. De fato. E essa empresa estava zerada, não devia nada para ninguém, não tinha passivo, não tinha nada. Era só tocar em frente. Ele fez essa mágica. A mágica não deu certo. Depois que nós assumimos, um belo dia apareceu a fiscalização da Receita Federal, anulou o financiamento, esse parcelamento que a editora gráfica Correio do Sul tinha, extinguiu a editora gráfica Correio do Sul, porque a editora gráfica, quando ele fez isso, a gente vai começando a entrar em detalhe, vai levar 3 horas esse programa. Quando ele fez isso, ele botou a editora gráfica como sendo a cobradora das faturas da editora jornalística. Essa foi a manobra que ele fez. Aí a Receita Federal, um belo dia, olhou e disse, não mesmo. Não, esse cambalacho aqui não dá mais. Nem a pau. Né? Aí foram lá, cancelaram o CNPJ da editora gráfica, o antigo Correio do Sul, acabou aquilo, ou seja, voltou a dívida. Corrigida ainda e tudo mais. Voltou aquele elefante. Né? O que piorou um tanto quanto. Sim. Né? O que já estava difícil, por sinal. Até porque, independente das dificuldades mercadológicas típicas de Bagé e de qualquer cidade pequena para conseguir sustentar um jornal, basta ver que hoje no Rio Grande do Sul, em qualquer cidade do interior do país, eu acho, é difícil ter um jornal saudável. Sim. Trabalhando normalmente. É difícil. Nós temos aqui o Minuano. O Minuano é sustentado pelo Urcamp. Sempre foi. Desde que o Breno Orley Silveira passou para o Morvan. Se sabe disso. Sim. Ele só existe por causa da Urcamp. Se não tivesse na aba durante muito tempo. Exatamente. Sim. E continua mantendo de uma maneira ou de outra. E então a situação ficou mais difícil e foi se deteriorando até que no dia 31 de dezembro de 2008 a gente fechou. Antes disso, claro, teve atraso de salário. Sim, era a crônica da morte anunciada. Assim, o Chiquinho fazendo mágica para conseguir pagar a gráfica, não sei como. Aí era aquele troço. Foi um perrengue, afinal foi um perrengue. Foi um perrengue horroroso, foi um arrastar de correntes, digamos assim. Sim, foi melancólico no fim. Até chegar e disse, não, vamos fazer o seguinte, em 2008, no dia 31 de dezembro de 2008, acabou, não tem. Sim. Não tem o que fazer. As serpentes descansaram. Deve ter arrumado muita encrenca com aquele serpentário, né? Com o serpentário, sim. Arrumei uma ou duas, não sei se inimizades, mas antipatias com certeza. Arrumei uma história muito estranha que eu não vou contar aqui, senão nós vamos levar 3 horas, em função do serpentário. Algumas antipatias, certamente. O serpentário, só para explicar, era uma coluna de opinião. Não era bem de opinião, era de maldade mesmo. Era de venenamento. Aliás, o serpentário foi sugerido, digamos assim, concebido... Que tinha um tom venenoso, digamos completamente assim. Venenoso. Foi concebido pelo Pedro Caldeira. O Pedro Caldeira era o Pedro Corneta, conhecidíssimo no Calçadão. Foi funcionário da Câmara durante muitos anos, deve ter conhecido. Sim. O Pedro Corneta, de alguma maneira, ele me trouxe a ideia do serpentário e me convenceu que era uma boa de fazer. E claro que eu gostei, isso tem um pouco a ver comigo, essa coisa, né? Então o serpentário era feito assim, na época eu já corrigia o jornal, eu tinha que ficar até as 11, 11h30 da noite corrigindo o jornal, e à medida que eu ia corrigindo, eu tinha que ler, né? Lia todas as notícias, isso aqui. Saiu um serpentário, eram 3. Sim. Seguia assim, mas isso aqui, tava a piada pronta, era só fazer
a piada pronta. Sim. Né? Sim, ele repercutia uma notícia, ele casava Da numa notícia edição. Da edição. Sim. Inclusive a gente botava página tal para dar o ver as contexto. coisas. E saíram algumas obras-primas ali, realmente de ironia, de maledicência, de maldade. Saíram obras-primas. Benfica, falei aqui que esse programa era especial porque tu foste o primeiro apresentador desse programa. Tu já estava aí há bastante tempo na TV Câmara. Eu vou me valer da imodéstia e fazer uma pequena correção. A TV Câmara surgiu com a Adriana Lara, que teve a faísca de fazer isso em Bagé, Sim. porque ela viu em Pelotas e Rio Grande. Quando ela era presidente já da Câmara, ela andou viajando, não sei o que e tal, e viu. Disse, não, parei um pouquinho. Porque realmente, para ter a TV Câmara naquele momento, tu tinha que ter NET. Sim. E NET no Rio Grande do Sul, me parece que são 60 cidades que tem. Só Bagé era uma delas. E aí ela disse, não, parei um pouquinho, isso aqui tem que ter. Realmente faz todo sentido. Sim. Né? E aí surgiu o problema de montar a TV Câmara. Quem é que montava a TV Câmara? Quem é que escolhia o equipamento? Quem é que dizia qual era a câmera, qual era isso, qual era aquilo? O microfone, como é que era, como é que não era. O que aconteceu? Os caras de Pelotas pretenderam, eles chegaram a vir aqui em Bagé e fazer uma reunião, eles pretenderam cobrar, porque eles tinham montado a TV Pelotas, a TV Câmara Pelotas. Sim, eles iam fazer uma consultoria, digamos. Um projeto, exatamente, uma consultoria, algo assim. E montar a TV. Mas, nessa altura, isso nós estamos falando, a TV Câmara surgiu quando? Em 15 anos atrás. 15 anos. 2011? Não, 2010 eu saí. Foi 2009. Só que aí, em 2010, eu já tinha 10 anos de produtora. Sim. Porque a produtora da Estratégia tinha sido criada lá em 2000. Então essa conversa aqui de câmera, de equipamento, disso aqui, claro que quem montou a produtora fui eu. Disse, não, parei um pouquinho, não. Funcionário da casa, eu sou funcionário com conhecimento. da casa, estou aqui, me dá respaldo e eu monto. Dito e feito, foi feito. Então, voltando à imodéstia, a TV Câmara começou com isso, começou com a montagem do projeto de estrutura de equipamento. Feito isso, através de licitação, vinha empresa de São Paulo, nós tínhamos que achar espaço na Câmara para conseguir montar a TV. Quem não conhece não sabe, mas a Câmara... Como é que a gente pode definir a Câmara em matéria de espaço? Puxa, é um aperto. É uma espécie de um labirinto. É um labirinto. De vez em quando se perde alguém e leva 3 dias para ser achado de volta. Então, se inventou aquele espaço. Atrás da mesa diretora. Atrás da mesa diretora, das sessões, se fez aquela repartição ali. A TV Câmara é um corredor, do ponto de vista arquitetônico, não tem o menor fundamento, inclusive. Sim. Mas a verdade é que se conseguiu fazer, se fez até um estúdio, né, onde se gravava, inclusive, o próprio Guardados da Memória. E então virou, mexeu, um marceneiro, respaldo político, vontade da presidente, conhecimento técnico para montar o equipamento, um marceneiro, o Alexandre, e foi-se. TV Câmara. Assim ela foi feita. Sim. Então eu tenho, digamos assim, a glória de ter feito a TV Câmara do zero. Sim. Eu e a vereadora Adriana Lara, mais o Jaime, que era o diretor-geral, se eu não me engano, mais a Adriana Quissata, que era quem pagava a conta. Sim. Né? E aí comecei a montar, levando o Paulo Ferreira, mais alguns outros que não vou me lembrar. O Sandro, Padilha, que já era funcionário, Sim. Cuidava do som, eu puxei para... E assim por diante. Nós conseguimos botar a TV Câmara no ar, por assim dizer, NET, né? Sim. Fizeram convênio com a TV Assembleia, toda aquela história.
E conseguimos fazer algo que, pelo que eu sei, não foi mais feito, não conseguiram mais fazer, que foi uma estrutura de programação. A TV Câmara tinha assim, que nem a TV Tinha um Globo. noticiário, tinha um programa esportivo, um programa de entrevista. Não. A TV Câmara era voltada, naquele momento, porque eu entendia que era assim, ela era voltada a um único grande objetivo: fazer o poder legislativo ser entendido pela população. Porque se percebia, e até hoje não mudou muito isso, Não. se percebia que a população simplesmente não entendia como é que acontecia a troço. Como é que acontecia o processo, como é que a lei era feita e tal. E a gente fez uma programação Didática nesse sentido. E, por outro lado, focada em transmitir sessões solenes, enfim, toda essa história que, assim como é hoje, né? Então esse era o grande objetivo e a programação era voltada para isso. Aí surgiu o Guardados da Memória, que Rua é Esta? Foi um programete que explicava assim, a Rua General Neto. Por que você chama General Neto? Antônio de Souza Neto, que viveu em Bagé, lutou na guerra, blá blá blá, está enterrado no cemitério. Exatamente, isso aí. Não sei se vou me lembrar de outros programas, eu tenho até hoje a programação, mas tinha várias coisas assim. E junto com isso, eu fiz acordos com a TV Alerj, com o Itaú Cultural, que mandavam conteúdos para nós. Então a gente conseguia intercalar esses conteúdos que eram mais de informação mais técnica, digamos assim, com outras coisas que não estavam na TV normal. Porque eu acho que tentar fazer na TV Câmara o que a TV normal faz, não precisa, funciona, né? Sim. A Globo faz melhor, né? Está fazendo muito melhor, sim. Né? Então, essa foi a tentativa naquele primeiro momento. Então, nós tínhamos isso. Às 8 da noite é tal coisa, às 8h30 é tal coisa, às 9 da manhã, às 10 horas entra a TV Assembleia e assim por diante. Operava, se não me engano, das 18 até as 24 horas, no início. E assim foi o início da TV Câmara. Que eu saiba, porque eu nunca mais assisti a TV Câmara, mas que eu saiba, essa programação que estava estruturada, o Paulo Ferreira participou dela diretamente. Depois que eu saí da TV, ela foi se desestruturando aos poucos. Foi deixando de ser feita. Sim. Tinha um outro programete que explicava as leis. Em Bagé tem uma lei que obriga não sei o quê. O que é isso? Ah, isso é tal. Lei número tal, proposta pelo fulano. Exatamente. Tal coisa. Tinha um programa que, inclusive, era gravado ali no plenário logo depois da sessão. Pegava o assunto mais quente da sessão. Tipo um pinga-fogo, como você diz, né? Um pinga-fogo, com 2 vereadores. Sim. Pegava o assunto mais quente daquela sessão e os caras que mais tinham discutido aquilo faziam um programa de meia hora, 1 hora, discutindo aquele assunto. Aquela pauta, sim. Aquela pauta. E assim por diante. Mas era tudo muito voltado, especificamente voltado para informar, para mostrar como é que a Câmara funcionava, que é o que eu entendo até hoje que deva ser feito. Sim. Então, na minha... como é que é o termo que eu usei? Imodéstia. Na minha imodéstia, eu preciso te dizer que isso eu fiz. Tá certo? Na Câmara ainda, eu não sei se a pergunta comporta outra coisa na Câmara, eu tive outra glória na Câmara, porque essas coisas te fazem sentir feliz de alguma maneira, te fazem sentir, talvez não feliz, né, mas te fazem sentir satisfeito. Sim. Tu olha para trás e diz, pô, legal, eu fiz aquilo. Né? Então, a TV Câmara foi uma, e a outra, que foi anterior à TV Câmara, foi a informatização da TV. A presidente, na minha vida, sempre teve mulheres. A presidente era a Nádia Labella, que foi a primeira presidente da Câmara, da história da Câmara, né? E foi lá em 96 ou 97, uma coisa assim. A Câmara não tinha computador. Naquele momento a internet era discada. Sim. Né? Tu tinha alternet, tinha um telefonezinho, era que nem ligar. Sim.
Aí ligava, conectava. Fazia aquele barulhão, conectava. Quando conectava, aquele... Quando conectava, tu tava na web. Dava um clique e esperava. Na boa. Isso. Né? Então nós estávamos naquele momento, a Câmara recém começava a ter, ela tinha 2 ou 3 computadores que ninguém sabia direito o que fazer com aquilo, porque ninguém nem sabia o que era computador, ou mal sabia o que era computador, não tinha nenhuma experiência. Né? E naquele momento, nós compramos, se eu não me engano, 17 computadores. Bárbaro. E 17 impressoras e um servidor. Porque a ideia sempre foi fazer em rede. Então nós tínhamos uma intranet naquele momento. Como tem hoje aquele Legisoft, nós tínhamos mais ou menos isso com a intranet. Que era uma coisa meia boca, não era como hoje, né? Mas botava requerimento, botava o espelho da sessão, botava isso, botava aquilo. Né? Então nós sempre tivemos rede na Câmara, que hoje, por sinal, não tem mais, hoje é tudo web. Sim. Né? E ali começou a informatização. Hoje a Câmara tem mais de 90 máquinas, eu acho, se é que não chegou a 100. Puxa, não consigo nem chutar. Não, isso você perdeu, né? Entre notebooks e tal. Mas naquela época compramos 17 máquinas. E ali, porque eram... Que era para serviço, por exemplo, fazer folha de pagamento, para a burocracia da Câmara, ou era para gabinete? Ali nós informatizamos os gabinetes. Eu acho que eram 17 vereadores. É que mudou, né? Chegou a 11, 17, chegou a ter 21. Foi mudando. Eu acho que foram 17, eu me lembro de 17, porque eram 17 vereadores, se eu não me engano, por isso compramos 17. Por gabinete. Mas nós compramos mais do que isso, não ia ser uma máquina só por... Era uma máquina por gabinete, você sabe, hoje tem 2, né? Mas era uma máquina por gabinete, uma impressora por gabinete. Mas aí tinha assessoria, financeiro, isso aí também tinha. Claro, isso veio máquina para todo mundo. Eu acho que foram uns 30 computadores que se comprou. Pentium 100. Pentium 33, eu acho, se eu não me engano. Então, isso também eu dei início. Com o teu nome. Essa eu posso ser imodesto de novo. Sim. E dizer que eu fiz essa. Bom, e fica toda essa trajetória aí, 45 anos de comunicação, 47 de Câmara. 47 de Câmara. Agora em dezembro tu fez o teu último protocolo, tá? Foi. Encerrando teu assunto por lá. Foi. Tem algum plano aí pra frente? Só descansar? Botar os pés pra cima? Tem a tua produtora, que evidentemente precisa da tua atenção, mas vai reduzir o ritmo? Qual é a ideia? Eu tenho um sentimento comigo mesmo que já vem de muitos anos. A sensação que eu tenho é que nos últimos, 30, 40 anos, eu nunca fiquei sem ter nada para fazer. Na minha vida sempre eu tenho algo para fazer. Ou no sábado, ou no domingo, ou nos dias, eu sempre tenho algo para fazer. Eu não sei o que é olhar assim e dizer, bom, hoje eu não tenho nada para fazer. Eu tenho esse sentimento de que eu não conheço isso. Sim. Então, mas está de peito aberto. A primeira grande ideia é descobrir como é esse não ter o que fazer. Sim. Essa é a primeira descoberta que eu estou me propondo. Uma segunda coisa que eu idealizo, que eu imagino que vai conseguir, seja voltar a ler. Porque eu preciso reconhecer que o Facebook me tirou do livro. Eu também. Eu lia 16, 18 livros no ano, agora se eu leio 2, 3, o algoritmo me matou. É a mesma coisa. Eu custei a ceder ao Facebook, mas nos últimos anos eu me ajeitei, digamos assim, com o Facebook. O Facebook virou para mim uma coisa rotineira, que eu sem pensar no assunto, mas ele acabou virando o meu canal de expressão.
eu expresso o que eu penso, de alguma maneira o que eu sinto, nunca pessoal, que não é essa a questão, mas virou o meu canal de expressão. E o resultado disso é que ele me toma tempo. Sim, sequestra tempo, né? E tu fica olhando e aquilo não termina, e aquilo não tem fim. Tu leva uma hora, se bobear leva mais de uma hora e tu fica nessa e tal. E o resultado disso é que o pouco tempo que eu tinha para ler, acabou. Sim. Acabou. Não tem como. Tu não vai ficar uma hora no Facebook botando em dia as coisas, e mais o WhatsApp respondendo coisa, mas também, e daqui a pouco e vai seguir lendo. Não, tu não vai fazer isso. Ou tu não vai ler, aí num determinado momento parar e dizer, bom, agora eu vou olhar o Facebook. Também tu não faz isso. Né? Então o Facebook me sequestrou a leitura, me sequestrou o livro, e eu idealizo voltar ao livro, até porque eu tenho uma pilha de livro. Tá atrasado. Atrasada. Minha última tentativa de ler foi um fiasco. Eu li a trilogia do Senhor dos Anéis, foi no ano passado, isso levei 3 meses para ler. Ah, não, foi bem. Foi bem. Ah, que horror aquilo. Foi bem, são não, 1000 páginas, se for pegar apêndice. Foi bem. Não, mas foi um fiasco. Foi um fiasco. Meu Deus, não terminava. Não terminava. E com a atenção meio dividida. Sim. Que tu perde um pouco o foco. E o telefone, daqui a pouco. Pá. É uma coisa horrorosa. Então, o outro objetivo, digamos assim, é retomar o hábito de ler. Fora isso, eu vou continuar aqui. Na realidade, eu deixei de ser agência de propaganda há bastante tempo. Eu não tenho clientes. Eu tenho apenas Nicolini, que hoje continua sendo meu cliente de produção. Aqui, nós produzimos todos os comerciais de ofertas do Nicolini, spots, rádios internos, e produzimos a educação à distância deles, que é vídeo, né? Então, eles fazem por WhatsApp, por internet e tal. Sim. O Nicolini tem mais de 3.000 funcionários, então tem que ter um troço assim, senão não tem como, né? Então, isso é o que a produtora faz, isso eu vou continuar fazendo, até porque ele vai ao natural, assim, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida aqui. Então é isso, sem maiores... Gastar um dinheirinho, viajar... Eu tenho procurado viajar, tenho até conseguido fazer isso, eu tenho até conseguido fazer isso, e a ideia é que eu continue viajando, que eu continue, pelo menos enquanto eu tenho 70 anos, pelo menos enquanto houver saúde, que nessa altura passa a ser vital. Sim, mais do que nunca. É sempre vital, né? É sempre vital, mais do que nunca. Benfica, eu espero que tu tenha tempo e saúde, então, para curtir a tua vida. Eu também espero, mas isso não dependeu de nós. Curtir teus livros e tudo mais. Vou encerrar o nosso papo aqui, que está muito bom. Te agradecer pelo teu tempo e parabéns, cara. Baita trajetória, caminho, assim, notável em Bagé aí, com primazias, com mais acertos do que erros, provavelmente. E... é melhor não fazer essa conta, sabe? Beleza. Não. Esse balanço eu vou deixar para ti. Deixa para isso. E parabéns, cara. Parabéns aí pela tua trajetória. E muito obrigado por ter compartilhado ela com a gente, né? Perfeito. Bom, esse foi o Guardados da Memória. Conversamos aqui com o João Batista Rosado Benfica. Continua acompanhando a nossa programação e também as nossas redes sociais, TV Câmara, sua TV, sua voz.